Se você está cansado de ver outras pessoas conquistarem tudo o que você sonha, enquanto você permanece no mesmo lugar, ano após ano, então você precisa ouvir isto. Estude, treine e cale-se. Esse será seu código de conduta esse ano. É uma forma de viver. Estudar é alimentar a mente. Treinar é fortalecer o corpo e a disciplina. Calar-se é proteger sua energia e seus planos. Esses 3 hábitos juntos constroem alguém perigoso, alguém que não precisa provar nada porque está ocupado demais evoluindo. Napoleon Hill, depois de décadas estudando as mentes das pessoas mais realizadas do mundo, chegou a uma conclusão que ecoa até hoje. O desejo ardente, quando mantido em segredo e alimentado com persistência silenciosa, atrai forças que o mundo material não explica. Antes de começarmos, eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo. Eu escolho ser irreconhecível. Ao fazer isso, você não está só escrevendo uma frase. Você está declarando publicamente que decidiu parar de viver no modo automático. E quando você declara, você se compromete. Porque estudar sem aplicar é só distração, treinar sem constância é só empolgação, e falar sem agir é só vaidade. Então, grave isso. Estude para enxergar o que os outros ignoram. Treine para suportar o que os outros evitam. Cale-se para não desperdiçar sua força, porque a partir de hoje você não vai mais buscar aplausos. Você vai buscar transformação. Vamos começar. Hábito 1. Estude para se tornar inteligente. Você já sentiu que poderia ser muito mais inteligente do que é hoje, mas parece que algo te puxa de volta o tempo todo, como se existisse uma versão sua, muito mais clara, mais calma, mais segura, trancada dentro da sua própria cabeça. A verdade é dura, mas eu vou dizer com cuidado. Ninguém vai ter pena de você, porque não sabe. E isso é cruel. O mundo não desacelera porque você não entendeu como as coisas funcionam. As contas chegam, as decisões aparecem, as oportunidades passam, as pessoas falam e se você não estiver preparado, você só vai reagir e se perder. E viver assim cansa demais. Quando eu falo estude para se tornar inteligente, não é sobre virar um gênio ou encher a parede de diplomas. É sobre você entender a vida o suficiente para não ser enganado, não ser levado pelos outros, não ser refém das suas próprias emoções. Sêneca dizia, a mente que não é alimentada adoece. E hoje muita gente não está triste porque a vida é impossível. Está triste porque vive uma vida sem profundidade nenhuma, sem entender o porquê das coisas. Pensa em situações simples. Você assina algo sem ler e se prejudica. Você entra em dívidas porque não entende nada de dinheiro. Você fica em um relacionamento ruim porque não entende nada sobre limites, autoestima, traumas. Você discute sobre sociedade, futuro, sem ter lido uma página sequer sobre esses assuntos. E depois se pergunta, por que parece que tudo dá errado para mim? Porque sem estudo, você anda no escuro. Qualquer um pode te guiar para onde quiser. Um vendedor mal intencionado, um guru da internet, um amigo tóxico, um chefe manipulador. E às vezes quem mais te engana é você mesmo quando acredita em tudo que sente, sem entender nada do que pensa. Estudar é você pegando de volta o comando da sua própria vida. E quando eu falo de estudar, não estou falando de você virar um acadêmico, usar palavras difíceis, citar autores para impressionar. Isso é muitas das vezes vaidade. O estudo que eu proponho é simples, é aprender para viver melhor. Por exemplo, você tem problemas com dinheiro? Estuda o básico de finanças pessoais. Como organizar gastos, o que é juros? Como não virar escravo do cartão? Você sofre demais com ansiedade. Vai ler sobre emoções, psicologia, filosofia, entender como a mente funciona. Você sente que as pessoas passam por cima de você?
Estuda comunicação, limites, assertividade. Percebe? Estudar não é fugir da vida. Estudar é se preparar para ela e não precisa ser algo complicado. Imagina isso. Você pega um livro físico ou digital e decide ler 10 páginas por dia. Só 10. Você pode fazer isso no ônibus, no metrô, antes de dormir, na hora do almoço. Enquanto muita gente está rolando tela sem nem perceber o tempo passar, você está construindo algo dentro da sua cabeça. E como ensinava Napoleon Hill, você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Em um mês, já são 300 páginas. Em um ano, mais de 3.600 páginas lidas. Agora, talvez você pense, mas eu não tenho hábito de ler. Eu me distraio, eu começo e paro. Tudo bem, ninguém nasce disciplinado. A disciplina é construída e é aqui que entra o lado humano da coisa. Você não precisa ter vontade todos os dias. Você só precisa ser honesto com você mesmo. Quando a mente disser, eu leio, você responde, 5 páginas agora, o resto depois. É assim que você fala com os próprios impulsos, com calma, mas com firmeza. Pensa numa cena bem simples. 2 pessoas chegam numa mesma situação difícil. As 2 sofrem, mas uma sabe o que está acontecendo. Tem palavras, tem conceitos, tem referências. Ela pensa, ok, isso dói, mas é parte da vida. Eu sei o que precisa ser feito. A outra apenas sente. Por que isso acontece comigo? E se afoga na própria dor. Qual das 2 você quer ser? Estudar é isso. Dar nomes ao que você sente, entender o que você vive e ter alternativas na cabeça. É como ter ferramentas. Você não entrega uma casa inteira para alguém com uma colher de plástico na mão, mas é isso que muita gente faz com a própria vida. Tenta arrumar tudo com uma mente fraca, sem ferramentas, sem preparo. Eu não estou te dizendo isso para te diminuir. Estou te dizendo porque eu acredito que você pode muito mais do que está entregando hoje. Você não é burro, você não é incapaz, você só está talvez enferrujado. E a ferrugem sai com uso, não com desculpa. Então, faz o seguinte, escolhe um tema da sua vida que está doendo mais agora. Dinheiro, mente, propósito, relações, espiritualidade, corpo, qualquer um. E se compromete a estudar esse tema por 30 dias. Ler um livro, assistir a aulas boas, não qualquer vídeo raso, anotar ideias, refletir. Você vai se surpreender com a diferença que um mês faz quando você decide de verdade. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Comente. Eu alimento minha mente todos os dias, porque quem estuda deixa de reagir e começa a decidir. E identidade declarada transforma conhecimento em liberdade real. Esse é o primeiro passo para se tornar irreconhecível. Cuidar da sua mente como quem cuida de ouro. Se você quer ser mentalmente forte, prepare-se. Você vai precisar se tornar fisicamente disciplinado também. Hábito 2. Treine pela sua saúde e disciplina. Agora, eu quero falar com você sobre o seu corpo. Não como alguém que te julga, mas como alguém que olha para você e pensa, você não merece viver cansado, quebrado, com dores que poderiam ser evitadas, porque é isso que acontece quando a gente abandona o próprio corpo. A vida fica mais pesada do que precisaria ser. Os filósofos não eram obcecados por estética. Eles não treinavam para ficar bonito para os outros. Eles treinavam porque entendiam uma coisa simples. Sem um corpo minimamente forte, a mente fica presa. Musônio Rufo dizia que o corpo precisa ser endurecido para suportar as exigências da vida. Não é sobre estética, é sobre aguentar. Pensa em como você chega ao fim do dia. Cansado demais, sem energia, sem disposição. Qualquer coisa irrita, qualquer esforço parece demais. Muita gente acha que é só problema emocional ou cansaço da mente. Mas a verdade é que o corpo fraco cobra caro. Dores nas costas, sono ruim, falta de fôlego, preguiça para tudo. E aí vira um ciclo.
Quanto menos você se mexe, pior se sente. Quanto pior se sente, menos se mexe. Treinar aqui não é um castigo, é um ato de respeito. Respeito por quem você é e por quem você ainda pode ser. Talvez você pense, mas eu não gosto de academia, eu não tenho dinheiro para treinar. Eu não sei por onde começar. Tudo bem, vamos simplificar. Você não precisa de equipamento caro para começar. Você precisa de uma decisão. Caminhar 20 minutos por dia já é treino. Fazer flexões apoiando o joelho já é treino. Subir escadas em vez de pegar o elevador já é treino. Alongar o corpo ao acordar já é treino. O que importa não é parecer impressionante, é ser constante. Imagina a seguinte cena: 2 pessoas acordam no mesmo horário. Uma levanta, bebe um copo de água, faz 15 minutos de alongamento e alguns exercícios simples. A outra pega o celular e rola a tela por meia hora. Em um dia, a diferença é pequena. Em 6 meses, uma está mais leve. Dorme um pouco melhor, sente menos dor, tem mais confiança no próprio corpo. A outra continua cansada, travada e irritada. A pergunta é: em qual das duas você quer se tornar? O medo de começar é sempre maior do que o esforço real. Você imagina que vai ser horrível, que vai ser insuportável, que vai passar vergonha, mas na prática o treino é só isso. Você contra você por alguns minutos todos os dias. Você não precisa correr uma maratona, você precisa levantar do sofá. E tem um ponto importante: treinar não é só sobre saúde física, é sobre disciplina. Quando você se compromete a mexer o corpo todos os dias, mesmo sem vontade, você está ensinando algo muito poderoso para sua mente. Quem manda aqui não é o meu humor, é a minha decisão. Napoleon Hill dizia que você é o único responsável pelo seu destino. Fazer o que precisa ser feito, não o que dá vontade no momento. Nos dias em que a sua cabeça estiver um caos, treinar vai ser um tipo de âncora. Você não controla tudo o que sente, mas controla se vai fazer 10 pulos ou não. Terminar um treino, por mais simples que seja, é uma forma de dizer para si mesmo: eu ainda estou aqui, eu não desisti de mim. E essa sensação de fidelidade a si mesmo é uma das coisas que mais fortalecem o espírito. Não espere sentir motivação para começar. Comece hoje e decide caminhar 10 minutos, amanhã 15. Depois inclui alguns agachamentos, algumas flexões. Uma prancha de 20 segundos vai aumentando com calma, mas sem voltar atrás. Você não precisa treinar como um atleta. Você só precisa treinar como alguém que se respeita. Comente: eu treino mesmo sem vontade. Porque disciplina não nasce da motivação, nasce da decisão. E identidade declarada transforma movimento diário em força real. Mas existe algo ainda mais poderoso do que fortalecer o corpo. A próxima disciplina não é física, é estratégica. Hábito 3. Cale-se para se proteger. Você já reparou como às vezes quanto mais você fala, mais vulnerável você fica, conta seus planos, suas dores, suas dúvidas e de repente parece que tudo piora. Alguém te julga, alguém desdenha, alguém distorce o que você disse, alguém usa contra você mais tarde. E aí você pensa: eu só queria ser compreendido. Mas tem uma coisa que ninguém nos ensina direito. Nem todo mundo merece acesso aos seus pensamentos. Nem todo mundo merece ouvir os seus planos. Nem todo mundo precisa saber o que se passa dentro de você. Os filósofos estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que a exposição excessiva fragiliza. Quanto mais você mostra, mais brechas você abre. E num mundo em que muita gente observa, não para apoiar, mas para comparar, criticar, competir, o silêncio vira uma forma de proteção. Epicteto dizia que não devemos nos apressar em compartilhar tudo o que pensamos, porque a palavra, uma vez dita, não volta. O que você fala pode ser interpretado, mal compreendido, recontado, exagerado. O que você guarda, você ainda pode revisar,
amadurecer, ajustar dentro de si. Pensa em quantas vezes você se arrependeu de ter falado demais, contou um plano de mudança de vida e ouviram: "Ah, você nunca vai conseguir." Desabafou com alguém e depois sentiu que a pessoa usou aquilo para te diminuir. Falou no impulso e machucou alguém ou criou um conflito desnecessário. Se você tivesse ficado em silêncio por alguns minutos, respirado, pensado melhor, talvez muita coisa teria sido evitada. E tem outro ponto importante: falar demais desgasta a sua energia. Quando você explica demais quem você é, justifica demais o que sente, tenta demais convencer os outros, você começa a se perder de si mesmo. Vai vivendo para ser entendido, não para ser verdadeiro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Não corria atrás de aprovação externa, não precisava anunciar cada reflexão. Ele guardava, lapidava, vivia. Quem divulgou suas palavras foi o tempo, não ele. Marco Aurélio morreu em silêncio. Sua obra fala por séculos. Você não precisa postar tudo, contar tudo, expor tudo para todo mundo. Às vezes, o que está te destruindo não é o que você vive, é o quanto você se expõe. Vou te dar exemplos simples de como calar-se pode te proteger no dia a dia. No trabalho, em vez de falar mal de alguém ou reclamar com todo mundo, você observa mais, fala menos e escolhe com cuidado com quem se abrir. Isso te protege de fofocas, conflitos e mal-entendidos. Em família, em vez de tentar convencer parentes que não querem te entender, você economiza explicações, age com respeito, mas não se desgasta tentando provar quem você é. Na vida pessoal, em vez de contar todos os seus sonhos e projetos para qualquer pessoa, você compartilha apenas com quem realmente torce por você e deixa que os resultados falem por si. Napoleon Hill sempre ensinava: guarde seus planos em silêncio até que estejam fortes o suficiente para se defenderem sozinhos. O silêncio nesses casos é como um escudo. Ele não te impede de sentir, não te impede de pensar, mas impede que tudo isso seja jogado para um ambiente que não está preparado para acolher, e sim para julgar. Isso não quer dizer que você tem que guardar tudo e sofrer sozinho. Significa que você precisa escolher melhor onde e com quem você se abre. Às vezes é melhor escrever num papel, falar com um terapeuta, com alguém realmente de confiança, do que despejar tudo em qualquer ombro disponível. Quando você cala, você escuta mais, não apenas os outros, mas a si mesmo. E muitas vezes você percebe que aquilo que você ia falar em desespero era só um impulso do momento, não uma verdade profunda. Você poupa a si mesmo de arrependimentos. Talvez você tenha o hábito de explicar demais, se justificar demais, se defender demais, como se estivesse o tempo todo em julgamento. Da próxima vez que sentir vontade de contar algo importante para muita gente, respira. Espera um pouco. Escreve o que você queria dizer, mas não envia. Pergunta a si mesmo: isso me protege ou me expõe? Essa pessoa realmente precisa saber disso ou eu só quero ser validado? Muitas respostas dolorosas aparecem quando a gente faz essa pergunta com sinceridade, mas elas libertam. Você começa a entender que o silêncio em vários momentos é a forma mais madura de amor próprio. Comente: eu protejo meus planos no silêncio. Porque quem fala menos preserva energia e identidade declarada transforma silêncio em força interior. E eu quero te deixar com uma reflexão final. E se o próximo nível da sua vida estiver esperando apenas que você aprenda a ficar em silêncio enquanto constrói? Talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez tenha sido excesso de exposição. Se esse vídeo falou com você, comenta agora: eu protejo meus planos no silêncio. Ao escrever isso, você está declarando uma nova postura. Menos ruído,
Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam aprender a calar e construir. Se inscreva no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre um erro silencioso que está sabotando o crescimento de muita gente e quase ninguém percebe.